Boa tarde aos novos vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, 8ª sessão extraordinária de 30 de junho de 2025. Invocando a proteção divina e a venda no regimental dos vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 61 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre a abertura de decreto suplementar ao orçamento de 2025 e de outras providências. Boa tarde, vereador Rafael, presidente dessa casa, vereador Juliano, que faz parte desta mesa, aos demais vereadores, os demais vereadores dessa Câmara. Boa tarde a todos os presentes nessa sessão no auditório desta Câmara, bem como a todos os cidadãos mandurienses que nos acompanham via online pelo site da Câmara Municipal. Manduri, 23 de junho de 2025. Ofício número 360 de 2025. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 6161 de 2025, que dispõe em sua ementa. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação desta Casa de Leis. O projeto de lei em análise trata da abertura de crédito suplementar no valor de R$ 334 mil. A iniciativa tem por objetivo atender à necessidade de alterações orçamentárias para fins de suprir dotações de forma a atender às necessidades municipais. Na expectativa de merecer o indispensável apoio dos nobres vereadores, valemo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevado apreço e consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 61 de 2025. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2 e 3 relativo às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.281 de 21, de 29 de junho de 2021, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei Municipal número 2.522, de 11 de junho de 2024, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento, Programa do Exercício de 2025, Lei Municipal número 2.543 de 2024, de 13 de novembro de 2024, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito adicional suplementar no valor de R$ 167 mil das seguintes dotações orçamentárias. Suplementação total R$ 167 mil. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2025,
Lei Municipal número 2.543, de 2024, de 13 de novembro de 2024, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei número 4.320, de 64, crédito adicional especial no valor de R$ 167 mil, das seguintes dotações orçamentárias: especial, total R$ 167 mil. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial e suplementar, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado recurso provenientes de anulação, no valor de R$ 334 mil, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64, na seguinte conta de receita: anulação, R$ 167 mil. Manutenção do Fundeb diferido. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 50 mil. Obras e instalações, R$ 117 mil. Total, R$ 334 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Manduri, 23 de junho de 2025. Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 62, 2025, do Executivo. Dispõe sobre a abertura de decreto suplementar ao orçamento 2025 e da outras providências. Boa noite, senhor presidente Rafael. Boa tarde, senhor presidente Rafael, primeiro secretário Edivaldo, nobres colegas vereadores, ao público presente e aos demais que acompanham essa sessão pelo site da Câmara. Ofício número 365 de 2025. Senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 62 de 2025, que dispõe sua ementa, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e de outras providências, que ora solicitamos a tramitação e a apreciação através de sessão extraordinária, em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do regime interno da Câmara Municipal de Mandorim. A iniciativa tem por objetivo atender a necessidade de alterações orçamentárias para fins de suprir dotações de forma a atender às necessidades municipais, na expectativa de merecer o indispensável apoio dos nobres vereadores. Valemos-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevado apreço e consideração. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de lei número 62/2025. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativos às metas e programas governamentais do PPA. Plano Plurianual para os exercícios 2022/2025. Lei Municipal número 2.281/21, de 29 de junho de 2021. E aos anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Lei Municipal número 2.522, de 11 de junho de 2024. Os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei. Anexos 2º, 3º, 5º e 6º, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º.
O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2025, Lei Municipal número 2543/2024, de 13 de novembro de 2024, nos termos do inciso 1º do artigo 41 da Lei 4.320/64, para a abertura do crédito adicional suplementar no valor total de R$ 2.636.000, das seguintes dotações orçamentárias. Os apêndices e demais documentos se encontram na Secretaria e site da Câmara Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 63/2025 do Executivo. Dispõe sobre a abertura do decreto suplementar orçamento 2025 e da outras providências. Manduri, 25 de junho de 2025. Ofício número 372 de 2025. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 63 de 2025, que dispõe em sua ementa. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação desta Casa de Leis. O projeto de lei em análise trata da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.250.000, oriundo do termo de compromisso Transferregov.br, número 974531/2024, M-Cidades/Caixa, que entre si celebram a união por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Manduri, com a finalidade de construção de unidades habitacionais no município de Manduri. Essa abertura de crédito suplementar será suportada por excesso de arrecadação no valor de R$ 3.250.000, na expectativa de merecer o indispensável apoio dos nobres vereadores. Valemo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevado apreço e consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 63 de 2025. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2 e 3, relativo às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.281 de 21, de 29 de junho de 2021, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei Municipal número 2.522, de 11 de junho de 2024, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2025, Lei Municipal número 2.543 de 2024,
de 13 de novembro de 2024, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito suplementar no valor de R$ 3.250.000 das seguintes dotações orçamentárias. Suplementar, valor R$ 3.250.000. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de excesso de arrecadação, no valor de R$ 3.250.000, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Termo de compromisso número 974531/2024, M Cidades Caixa, R$ 3.250.000. Total, R$ 3.250.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Manduri, 25 de junho de 2025. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Os apensos e demais documentos estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 11 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão e a reestruturação de cargos na autarquia Saimã. Ofício 370 de 2025. Senhor Presidente, vimos a elevada presença de Vossa Excelência e eminentes pares para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária em caráter de urgência, urgentíssima, visando a apreciação do incluso projeto de lei complementar número 11 de 2025, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, Saimã, do Estado de São Paulo e da outras providências correlatadas. O presente projeto de lei tem por escopo criar e reestruturar cargos já existentes, alterando somente o seu número e algumas nomenclaturas, junto à estrutura organizacional da Autarquia Municipal Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, Saimã, para atender às diversas demandas existentes, visando o desenvolvimento dos princípios de atendimento a toda a comunidade local. A nossa estrutura visa modernizar os serviços que estão sendo prestados pelo poder público, principalmente pela Autarquia Municipal Saimã, bem como ainda possibilitar o enquadramento de todos os servidores em suas respectivas carreiras, garantindo dessa forma um serviço com maior qualidade, eficiência e eficácia, bem como ainda escalonando os vencimentos e a nova carreira a ser observadas pelos servidores públicos da autarquia, durante o tempo de permanência nesta instituição pública. De outra banda, é importantíssimo frisar que a situação vertente encontra-se respaldo da nossa reestruturação proposta pelo Executivo Municipal, tendo em vista o devido cumprimento de determinadas emanadas pelo Poder Judiciário em apreciação de ação direta de inconstitucionalidade, que teve o seu trâmite regular com a consequente determinação de modulação dentro do prazo de 120 dias a contar o dia de 1º de janeiro de 2025. Outro detalhe a ser analisado, no caso presente, é a publicação do princípio da isonomia salarial,
uma vez que os cargos de mesma natureza, tanto na estrutura da Prefeitura Municipal quanto na da Autarquia Municipal, mantêm-se nos mesmos patamares, não ocorrendo nenhuma distorção quanto aos níveis de referência de cada um deles. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, certamente os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida da mais lídima e cristalina justiça. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2025. Dispõe sobre a criação de cargos em caráter efetivo e em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, SAIMAN, e da outras providências correlatadas. Paulo Roberto Martins, prefeito municipal de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados e reestruturados na estrutura organizacional da Autarquia Municipal Superintendência de Água e Esgotos do município de Manduri, SAIMAN, os cargos de provimento efetivo e em comissão, nas quantidades e referências constantes dos anexos 1º e 2º, cujas descrições respectivas contidas no anexo 3º, que ficam fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 2º. Ficam declarados extintos os cargos em caráter efetivo e em comissão junto à estrutura organizacional da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, SAIMAN, nas quantidades e referências constantes do anexo 4º, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 3º. Ficam criadas as novas tabelas de vencimento de todos os servidores pertencentes ao quadro de pessoal, quadro permanente, quadro em comissão e funções gratificadas da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, SAIMAN, de acordo com o anexo 5º, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 4º. Ficam criadas as tabelas de grupos de cargos e salários do quadro de cargos efetivos em comissão e funções gratificadas da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, SAIMAN, de acordo com os anexos 6º, que ficam fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 5º. Ficam criados por intermédio dos anexos 6º e 7º, quadro de função gratificada e quadro de atribuição da função gratificada, no âmbito da administração pública da autarquia municipal a ser exercidos exclusivamente por servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo, sendo destinadas a atender eventuais encargos de chefia, assessoramento, funções ou situações funcionais existentes em razão da complexidade das atribuições e consideradas a abrangência funcional ou temática dos trabalhos, o qual ficará composto e que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 6º. São atribuições às funções gratificadas de que se trata o artigo 5º desta lei o assessoramento técnico ou especializado e a coordenação de atividades, projetos, programas e equipes de trabalho nos órgãos da administração municipal. Parágrafo 1º. As funções gratificadas terão seu quantitativo, sua identificação, símbolo, nível e atribuições fixadas, conforme o disposto nos anexos 6º e 7º desta lei, e serão exercidas exclusivamente por servidores detentores de cargos efetivos. Parágrafo 2º. A gratificação pelo exercício da função de que se trata esta lei será paga sobre a referência 3 e constituirá base de cálculo de qualquer vantagem remuneratória. Parágrafo 3º. A gratificação natalina e o terço de férias no que se refere às funções gratificadas serão devidos proporcionalmente ao número de meses de exercício, sendo considerada para essas hipóteses um mês completo, exercício de 15 dias ou mais.
Parágrafo 4º. O servidor que tiver afastamento legal por qualquer licença prevista em lei não perderá a gratificação, exceto para tratar de assuntos de interesse particular. Parágrafo 5º. No caso do disposto no parágrafo 3º, poderá haver a indicação para a substituição do servidor afastado, devidamente justificada pelo superintendente. Artigo 7º. O exercício da função gratificada não será obstáculo à contagem de prazo para aquisição de estabilidade nem para avaliação periódicas durante aquele período, haja vista que o servidor designado para exercer a função gratificada não fica dispensado do exercício das atribuições de seu cargo. Artigo 8º. As funções gratificadas de que se trata esta lei serão registradas na mesma data e nos mesmos índices da revisão ou reajuste que for concedido aos servidores municipais. Artigo 9º. É vedada a concessão de função gratificada quando o servidor, primeiro, estiver ocupando ou for nomeado para o cargo de provimento em comissão, segundo, perceber qualquer outro tipo de gratificação, com exceção daquelas recebidas em razão de participação em órgãos de deliberação coletiva, gratificação por encargo de curso ou cursos ou comissões temporárias ou esporádicas. Terceiro, for ou estiver cedido para qualquer órgão municipal, estadual ou federal, ressalvadas as fundações e autarquias municipais e convênios com o Poder Judiciário. Parágrafo único. O servidor não perderá o valor correspondente à função gratificada se for requisitado pela Justiça Eleitoral. Artigo 10º. É vedada a acumulação de percepção de mais de uma função gratificada sobre as penas da lei. Artigo 11º. Ficam redominadas os cargos constantes do anexo 8º que fica fazendo parte integrante da presente lei, nas quantidades e referências indicadas. Artigo 12º. Aplicam-se os cargos criados por força do disposto nos artigos 1º e 2º desta lei, toda a legislação vigente no território do município, das demais vigentes no território nacional. Artigo 13º. A área de recursos humanos da autarquia municipal fica autorizada a proceder todos os assentamentos nas pastas individuais dos servidores, atingindo por esta lei, editando, se for o caso, das portarias necessárias de modo a compatibilizar a atual situação ora definida. Artigo 14º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que se trata o artigo 16º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, segue na forma do anexo 9º, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 15º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 16º. Fazem parte da presente lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo 1º, tabela de cargos de provimento efetivo. Segundo, anexo 2º, tabela de cargos de provimento em comissão. Terceiro, anexo 3º, descrição de cargos efetivos em comissão. Quarto, anexo 4º, tabela de extinção de cargos. Quinto, anexo 5º, tabela de vencimentos, efetivo, comissão e FG. Sexto, anexo 6º, quadro de funções gratificadas. Sétimo, anexo 7º, quadro de atribuição da função gratificada. Oitavo, anexo 8º, quadro de redenominação. Nono, anexo 9º, impacto econômico-financeiro. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 18º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar número 2177 de 2019, de 11 de setembro de 2019, Lei Complementar número 2316 de 2021, de 19 de outubro de 2021, e Lei Complementar número 2403 de 2022, de 1º de setembro de 2022 e demais disposições. Manduri, 25 de junho de 2025, Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos se encontram na Secretaria e site da Câmara Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 23 de 2025 do vereador Rafael Pereira da Silva ao projeto de lei complementar número 11 de 2025. Emenda aditiva 23 de 2025. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 011 de 2025. Rafael Pereira da Silva, vereador que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 88, parágrafo 3º do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargos em caráter efetivo e em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Manduri, SAEMAN, e dá outras providências. O projeto de lei complementar número 011 de 2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16, inciso 10, anexo 10, avaliação por mérito. Justificativa. Trata-se de adequação ao texto, incluindo o anexo 10 ao rol de anexos do artigo 16. Câmara Municipal de Manduri, em 26 de junho de 2025. Rafael Pereira da Silva, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 24 de 2025 do vereador Rafael Pereira da Silva ao projeto de lei complementar número 11 de 2025. Emenda aditiva 24 de 2025. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 011 de 2025. Rafael Pereira da Silva, vereador, que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 88, parágrafo 3º do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo e em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Manduri, SAEMAN, e dá outras providências. O projeto de lei complementar número 011 de 2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14-A. Fica instituída a promoção por mérito aos servidores da SAEMAN. Parágrafo 1º. É competência exclusiva da comissão nomeada pelo diretor superintendente avaliar o servidor por mérito. Parágrafo 2º. A comissão será formada por 3 servidores efetivos de mesmo nível ou nível superior, devendo haver, necessariamente, alternância entre os membros quando o caso permitir. Parágrafo 3º. A avaliação contemplará os seguintes quesitos: A. Cooperação. B. Criatividade. C. Competência profissional. D. Iniciativa. E. Liderança. F. Assiduidade. G. Disciplina. H. Advertência e suspensão. I. Sigilo funcional e ética profissional. J. Condenação em processo disciplinar. Artigo 14b. De bola. A avaliação referida ao caput do artigo anterior
terá início a partir do mês de janeiro de 2026, observando a condição e existência de servidor passível de ser avaliado. Parágrafo 1º. A referida avaliação ocorrerá de 2 em 2 anos, tendo início após 12 meses da estabilidade funcional, no período de 20 anos, assegurado ao servidor o direito à ampla defesa e o contraditório. Parágrafo 2º. As análises de cada quesito serão feitas em planilhas próprias, constantes do anexo 10, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar. Parágrafo 3º. O limite máximo de nota de cada quesito corresponderá a 10 pontos, totalizando 100 pontos. Parágrafo 4º. Os pontos na ficha de avaliação serão computados sobre a média dos pontos dados por cada avaliador, que serão arredondados sempre a mais, para números inteiros. Parágrafo 5º. Para fins de promoção por mérito, será considerado aprovado o servidor que obtiver no mínimo 60 pontos de aproveitamento na nota final. Parágrafo 6º. A divulgação do resultado da avaliação será feita mediante protocolo de notificação ao servidor avaliado. Parágrafo 7º. Será assegurado ao servidor o prazo improrrogável de 5 dias para apresentação de recurso sobre o resultado da avaliação, mediante justificativas plausíveis, sob pena de indeferimento liminar por falta de fundamentação legal. Parágrafo 8º. Uma vez publicado o resultado do recurso, torna-se imutável a decisão proferida pela comissão, encaminhando-se para a devida homologação do diretor superintendente. Artigo 14-C. Após a apreciação necessária da avaliação e do eventual recurso interposto e apreciado, será concedida a gratificação por mérito, que deverá obedecer à seguinte proporção. Inciso 1. Fará jus a um percentual de 0,1% a 0,4% a cada avaliação, que poderá atingir o limite máximo, que é de 40% do salário base, ao longo de 20 anos de carreira, observando como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito municipal de Manduri. Letra A. Fará jus a 0,4% o servidor que, após avaliação, receber nota igual ou acima de 90 pontos. Letra B. Fará jus a 0,3% o servidor que, após avaliação, receber nota entre 80 a 89 pontos. Letra C. Fará jus a 0,2% o servidor que, após avaliação, receber nota entre 70 a 79 pontos. Letra D. Fará jus a 0,1% o servidor que, após avaliação, receber nota entre de 60 a 69 pontos. Inciso 2. Farão jus à promoção por mérito os servidores ocupantes de empregos efetivos que estejam eventualmente ocupando emprego em comissão. Inciso 3. 1, 2, 3. Somente farão jus à promoção por mérito os servidores considerados efetivos, após passarem pelo estágio probatório. Parágrafo 1º. Será calculado o período de 2 anos completos, correspondente a 730 dias corridos, sendo descontados do servidor para todos os efeitos. Letra A. Licenças médicas de qualquer natureza. Letra B.
faltas. Letra C, afastamento para tratar de assuntos particulares. Letra D, suspensão. Parágrafo 2º. O período de licença para tratar de assuntos particulares interromperá a possibilidade de concessão de promoção por mérito, sendo recontados a partir do primeiro dia útil da assunção ao posto de trabalho. Parágrafo 3º. O diretor superintendente emitirá portaria fixando o percentual a título de promoção por mérito. Parágrafo 4º. Será procedido o apostilamento em cada pasta funcional mediante certidão expedida pelo Departamento de Recursos Humanos e lançamento adequado em folha de pagamento. Parágrafo 5º. O servidor público já beneficiado por mérito e ou em outras evoluções funcionais análogas à presente promoção por mérito, apenas poderão ser promovidos caso não tenham atingido o limite máximo de 40% ao longo da carreira funcional. Anexo 10. Avaliação por mérito. Objetivo: avaliar o servidor público municipal submetido à avaliação por mérito, conforme dispõe a Lei Municipal Complementar número X, artigo X ao X, com fito de obtenção de promoção, observando os fatores abaixo. Identificação do avaliado: nome, cargo, data de nomeação, período de avaliação de data a tal data, número de faltas no período, incluindo licenças, dados dos avaliadores, nome e RG. Fatores: 1. Cooperação. Capacidade do servidor em cooperar, de forma a ajudar as pessoas a atingir um objetivo. 2. Criatividade. Capacidade do servidor em inovar, criar novas propostas ou buscar soluções aos problemas que possam surgir no dia a dia. 3. Competência profissional. Aptidão do servidor para cumprir com eficiência e eficácia as atribuições de seu cargo. 4. Iniciativa. Capacidade do servidor a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Disposição natural. Ânimo pronto e enérgico para conceber e executar as tarefas antes mesmo que seja solicitado. 5. Liderança. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos para o bem da organização. 6. Assiduidade. Capacidade de cumprir seus compromissos, não só com frequência e regularidade, mas com zelo, comprometimento e dedicação. 7. Disciplina. Capacidade do servidor em obedecer às regras, aos superiores e aos regulamentos. 8. Advertência e suspensão. Retirar 2 pontos do valor máximo do fator a cada advertência sofrida pelo servidor. Retirar 3 pontos do valor máximo do fator a cada suspensão sofrida pelo servidor. Sigilo e ética profissional. Sigilo é o comportamento discreto e responsável do empregado no sentido de não divulgar informações sigilosas ou qualquer outra informação que possa causar prejuízo efetivo ou potencial para a organização. Ética. Ter uma conduta ética é saber construir relações de qualidade com colegas, chefes e subordinados, contribuir para bom funcionamento das rotinas de trabalho e para a formação de uma imagem positiva da instituição perante o público. 10. Condenação.
em processo disciplinar. Caso não haja nenhuma condenação disciplinar sofrida pelo servidor no período avaliado, conceder a pontuação máxima no fator. A cada condenação no período, descontar 5 pontos do valor máximo do fator. Atribuição dos pontos em cada fator. Grau de satisfação e pontos. Muito insatisfeito, de 0 a 2. Grau de satisfação, muito insatisfeito, pontos, de 0 a 2. Grau de satisfação, insatisfeito, pontos, de 2 a 4. Grau de satisfação, neutro, pontos, de 4 a 6. Grau de satisfação, satisfeito, pontos, de 6 a 8. Grau de satisfação, muito satisfeito, pontos, de 8 a 10. Somatório geral dos pontos atribuídos ao avaliado. Resumo da avaliação. Incluir nesta tabela a média dos pontos atribuídos por cada avaliador em cada um dos fatores. Fatores pontos. 1. Cooperação. 2. Criatividade. 3. Competência profissional. 4. Iniciativa. 5. Liderança. 6. Assiduidade. 7. Disciplina. 8. Advertência e suspensão. 9. Sigilo e ética profissional. 10. Condenação em processo disciplinar. Total dos pontos. Não fará jus à promoção por mérito o servidor que não alcançar no mínimo 60 pontos. O servidor avaliado fará jus à promoção de X% de acordo com o total dos pontos obtidos nesta avaliação. Justificativa. Trata-se de adequação ao entendimento firmado pelo Tribunal de Contas de que a promoção por mérito deve se dar periodicamente, a fim de manter a eficiência e qualidade do serviço público. Câmara Municipal de Manduri, em 26 de junho de 2025. Rafael Pereira da Silva, vereador. Os projetos de emendas lidos estão à disposição no site e na Secretaria da Câmara. Desde já, são encaminhadas as respectivas comissões para emissão dos pareceres dentro do prazo regimental. Peço ao segundo secretário, faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 53. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 64 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 53 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucional, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regime interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 53 de 2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blaso, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 41 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 53 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil, na seguinte conformidade: R$100 mil, manutenção da atenção básica, equipamentos e material permanente estadual.
Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$100.000, emenda parlamentar número 2025-059-786, e deputado estadual Major Meca. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 53 de 2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador; Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero que faça o sorteio. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Projeto de lei número 53 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 54. Dispõe sobre a abertura e decreto adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 65 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 54 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$150 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 054 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar, entre parênteses, dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blásio, relator. Concordam os demais membros: Edivaldo Pellegrini, vereador; Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 42 da Comissão de Finanças e Orçamentos.
O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 054 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 150 mil, na seguinte conformidade: R$ 150 mil, manutenção da atenção básica, equipamentos e material permanente, estadual. Para abertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 150 mil, emenda parlamentar número 2025.263.70299, deputado estadual Rogério Santos. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 054 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar, entre parênteses, dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando na votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Sérgio que faça sorteio. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Sérgio. Sim. O projeto de lei número 54 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 55. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 66 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 250 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucional, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos disposto pelo artigo 50, parágrafos do regime interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 55/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária,
A autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 43 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 250 mil, na seguinte conformidade: R$ 250 mil, manutenção da atenção básica, equipamentos e materiais permanentes, estadual. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 250 mil, emenda parlamentar número 2025.325.69605, deputado estadual Ortiz Júnior. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 55/2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passará a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Marcelino que faça sorteio. Juliano. Sim. Sérgio. Sim. Marcelina. Sim. Emílio. Sim. Edivaldo. Sim. Leandro. Sim. Tiago. Sim. Cícero. Sim. Rafael. Sim. O projeto de lei número 55, 2025, foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 56. Dispõe sobre a abertura do decreto nacional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 67 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 056 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 100 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 056 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária,
autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blásio, relator. Concordam os demais membros: Edivaldo Pellegrini, vereador, e Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 44 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 56 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil, na seguinte conformidade: R$100 mil, manutenção da atenção básica, material de consumo estadual. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$100 mil, emenda parlamentar número 2025.278.70153, deputado estadual Lucas Bove. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 056 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando em votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça sorteio. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Emílio. Sim. E vereador Tiago. Sim. Projeto de lei número 56 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 57, dispõe sobre a abertura e decretação anual suplementar ao orçamento 2025. Parecer 68 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 57 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais e gramaticais
e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafos do regime interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 57/2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 45 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 2057/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, no valor de R$100 mil, na seguinte conformidade: R$100 mil, manutenção da atenção básica, material de consumo estadual. Para abertura do crédito adicional suplementar será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$100 mil, emenda parlamentar número 2025, 177, 711-47, deputado estadual Edson Giriboni. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto 57/2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Leandro que faça sorteio. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. O projeto de lei número 57 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 58. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 6969 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 058 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil. A proposição foi encaminhada
à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 058/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 46 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 058 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, no valor de R$100 mil, na seguinte conformidade: R$100 mil, manutenção da atenção básica, material de consumo estadual. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$100 mil, emenda parlamentar número 2025.289.63597, deputado estadual Vitão do Cachorrão. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 058 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Emílio que faça sorteio. Marcelina. Sim. Rafael. Sim. Edivaldo. Sim. Cícero. Sim. Tiago. Sim. Juliano. Sim. Sérgio. Sim. Emílio, sim. Leandro. Sim. O projeto de lei número 58 de 2025 foi aprovado por unanimidade.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 59. Dispõe sobre a abertura do decreto adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 70 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 59 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial no orçamento de 2025 no valor de R$100 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafos do regime interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 59/2025. Na redação final, deverá ser corrigido o erro de grafia na ementa do projeto, devendo constar abertura de crédito adicional especial ao invés de abertura de crédito adicional suplementar. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador, e Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 47 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 59 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$100 mil na seguinte conformidade. R$100 mil, manutenção do setor de fisioterapia, equipamentos e material permanente estadual. Para a cobertura do crédito adicional especial, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$100 mil, emenda parlamentar número 2025-005-67988, deputado estadual Danilo Balas. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 59 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, sala nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Leandro que faça sorteio. Como vota a vereadora Marcelina Pereira de Moraes? Sim. Como vota o vereador Cícero Aparecido de Barros? Sim. Como vota o vereador Juliano Gabriel Venturelli? Sim. Como vota o vereador Sérgio Renato Messias Bright? Sim. Como vota o vereador Leandro Francisco Sampaio? Sim. Como vota o vereador Emílio da Silva Blasio? Sim. Como vota o vereador Tiago Aparecido Barreiros? Sim. Como vota o vereador Rafael Pereira da Silva? Sim. E como vota o vereador Edivaldo Pellegrini? Sim. O projeto de lei número 59 de 2025 foi aprovado por unanimidade.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 60. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 71 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem como objeto o projeto de lei número 060 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, no valor de R$ 192 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 060 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros: Edivaldo Pellegrini, vereador, e Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 48 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 060 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, no valor de R$ 192 mil, na seguinte conformidade: R$ 192 mil, manutenção da agricultura e meio ambiente, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, Tesouro. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: superávit financeiro, R$ 192 mil, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 060 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça sorteio. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Rafael. Sim.
Vereador Tiago, sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Projeto de lei número 60, 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 10. Dispõe sobre a abertura de criação nosso suplementar orçamento 2025. Parecer 72 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 2176 de 2019, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do magistério municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo o artigo 44, primeiro da LOM, são de iniciativa exclusiva do projeto de leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, assim como a instituição de planos de carreira, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a adequação do plano de carreira do magistério municipal. É certo que, no caso em tela, a criação de gratificação constituiu inequívoca formulação de política geral, que estão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar 10 de 2025. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros, Edivaldo Pellegrini, vereador, Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 49 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 2176 de 2019, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a adequação do plano de carreira do Magistério Municipal. Sendo assim,
implica aumento de despesa, o que faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas. Letra A. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes. Letra B. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra C. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2001, página 47, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, neste caso, enquanto o número da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que se diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas, ou na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes, qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização, ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, 2001, página 158, essa estimativa em homenagem ao princípio da segregação das funções não deve ser feita pelo ordenador de despesas, mas por órgão ou agente a fim de que se efetive o controle sobre sua função. Fonte: Nascimento Cláudio. Ponto. Acompanhamento da execução orçamentária. Rio de Janeiro, IBAN 2001. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2025. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concorda os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Parecer 19º da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe a alteração de dispositivos da Lei Complementar 2176 de 2019, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 23 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação e Saúde, Assistência Social e Esporte para análise de seus aspectos regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a adequação do plano de carreira do Magistério Municipal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de junho de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Marcelina Pereira de Moraes, vereadora. Tiago Aparecido Barreiros, vereador. Está em discussão o projeto de lei complementar. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que faça sorteio. Vereador Leandro.
Sim. Emílio, Sim. Cícero, Sim. Rafael, Sim. Juliano, Sim. Sérgio, Sim. Marcelina, sim. Tiago, Sim. Edivaldo. Sim. O projeto de lei complementar número 10, 2025, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a menos a ser tratado. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.